Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa Diocese de Limeira. Novamente aqui estamos para meditar a Palavra de Deus. 7º domingo do tempo comum, dia 20 de fevereiro de 2022. O Evangelho do 7º domingo do tempo comum é o capítulo 6 de São Lucas, versículos 27 a 38. Então vamos ouvir. Naquele tempo, Jesus disse aos que o escutavam: amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês. Desejem bem aos que os amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês. Se alguém lhe dá um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe toma o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a quem lhe pede, e se alguém tira o que é de você, não peça que devolva. O que vocês desejam que os outros lhe façam, também vocês devem fazer a eles. Se vocês amam somente aqueles que os amam, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Se vocês fazem o bem somente aos que lhes fazem o bem, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores fazem assim. E se vocês emprestam somente para aqueles de quem esperam receber, que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amem os inimigos, façam bem e emprestem sem esperar coisa alguma em troca. Então a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho que acabamos de ouvir, de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38, nos propõe a renúncia à vingança e à violência. Jesus expõe aos seus discípulos o princípio da não violência. É como se ele nos dissesse: não se triunfa pagando o mal com o mal. O mal e a violência só são vencidos quando não revidados. Isto é, quando alguém tem coragem e força para abrir mão da lógica da vingança, da lei do talião. O que é a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. É, por exemplo, a atitude de Davi na primeira leitura da missa desse 7º domingo do tempo comum, que é do primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Na época, Davi era perseguido pelo rei Saul e ele teve a oportunidade concreta de matar o seu inimigo, o rei Saul, mas ele escolheu outro caminho, o do perdão. E nesse episódio, Davi foi capaz de romper com a lógica da violência. Ele poderia ter revidado e matado Saul, mas não fez. Aliás, essa passagem de Samuel, que é a primeira leitura da missa do 7º domingo, põe frente a frente duas formas de lidar com aquilo que nos agride e nos violenta. De um lado está a atitude agressiva, que paga na mesma moeda, que responde à violência como a violência igual ou maior ainda, que pode chegar inclusive à eliminação física do inimigo. É a atitude, do companheiro de Davi, Abisai, que queria matar o rei Davi. O rei Saul. Do outro lado está a atitude de quem recusa entrar numa lógica de agressão e se propõe a perdoar, evitando que a espiral da violência atinja níveis incontroláveis. Essa é a atitude de Davi. Mais tarde, isto é já no contexto da dinâmica do Novo Testamento, São Paulo afirmará na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal. Ao contrário, venças o mal com a força do bem. Foi o que fez Davi. Infelizmente, a lógica da violência tem feito parte da história humana. Nos últimos 100 anos, conhecemos 2 guerras mundiais e um sem número de conflitos resultantes desta lógica da violência. Como resultado, foram mortos milhões de pessoas e o mundo conheceu sofrimentos inqualificáveis. Além disso, vivemos sob o constante medo de um holocausto nuclear. É, portanto, notório e evidente que a lógica da violência não nos conduzirá certamente a um mundo melhor.
É também necessário aplicarmos à nossa vida pessoal uma reflexão honesta a respeito da violência. É que vem aquela pergunta: como me situo face à lógica da violência e da agressão? Quando alguém tem pontos de vista diferentes dos meus, grito mais alto para vencer? Ou então agrido essa pessoa na sua honra, na sua dignidade, se não puder vencê-la pela força dos argumentos? Falo mal dela nas redes sociais? Muitas vezes tornamo-nos também artífices da violência, ao invés de promotores da paz. Aqui cabe um belo exame de consciência. Não é fácil praticar a não violência. Sem uma vida vigorosa de oração, eu ouso afirmar que é impossível. É impossível, se não for uma pessoa de oração. Por isso Jesus rezava, e muito. Também por isso ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, especialmente quando pedimos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes a gente reza essa passagem do Pai Nosso e não perdoamos? Mas pedimos a graça de perdoar. E quando pedimos essa graça com honestidade, podemos ter a certeza que Deus vai nos conceder essa graça. Então, mesmo que naquele momento não conseguimos o perdão pleno, definitivo, sabemos que num determinado momento conseguiremos, porque Deus não nega a sua graça a quem a pede com sinceridade. Somente a oração é capaz de controlar nossa agressividade, desarmar o nosso coração e transmitir-nos a força que vem do amor de Deus, que é bondoso para com os ingratos e os maus também. A oração pelos inimigos pressupõe um coração disposto a deixar-se purificar de qualquer forma de ódio. Quando alguém se coloca com essa intenção diante de Deus, pode ter certeza que obterá a graça de conseguir perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pedido, é uma graça que pedimos a Deus. Sem dúvida, a frase que resume a liturgia deste domingo é esta: sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Mas que fique bem claro, Jesus não prega o conformismo covarde perante a injustiça e o mal. Misericórdia não é sinônimo de impunidade. Aí muita gente comete um erro, acha que misericórdia é impunidade, passar pano. Não é. Tanto que a própria igreja tem um código de leis, o Código de Direito Canônico, com penas medicinais para reparar um mal cometido, né? Misericórdia não é sinônimo de impunidade. Misericórdia significa perdoar sempre, oferecer sempre uma nova oportunidade a quem errou. Mas não existe misericórdia sem justiça, sem a reparação do mal cometido. Quem errou merece sempre uma nova oportunidade, mas deve reparar o mal que fez. É a justiça. Misericórdia sem justiça é impunidade, e justiça sem misericórdia é intolerância. Eu termino citando aqui um belo pensamento, diz assim: no mundo existem 3 categorias de comportamento. Existem as pessoas más, que embora recebendo o bem, devolvem o mal. Infelizmente existe. Existem as pessoas justas, que respondem ao bem com o bem, e quando recebem o mal, respondem com o mal. Está na lei do talião. Por fim, existem aqueles que respondem ao mal com o bem. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Espero que estejamos nessa 3ª categoria. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.